Olá, queridos alunos do segundo ano do Colégio Coração de Jesus. Estamos aqui para mais uma aula, certo? Complementando o que a gente já viu antes, ok? E hoje a gente vai trabalhar aqui a parte de arcos e ângulos na circunferência, como vocês observam aí na imagem, certo? Vamos ver o conceito do que é isso e algumas relações que existem entre eles. Vocês observam aí na imagem, né? Uma estrutura no qual está presente aí uma circunferência e nela vai estar presente também esses elementos, arcos e ângulos, né? Aliás, esses conceitos, né, estão presentes aí no nosso cotidiano, né? Parte de círculo, circunferência, né? No nosso dia a dia a gente vê muito, certo? Então vamos lá, próxima imagem. Nós temos aqui o conceito de arco de circunferência, certo? Então observe que nós temos aqui uma circunferência com centro no ponto O, certo? E está sendo aqui destacado três pontos, ponto C, ponto Y e ponto D. Lembrando que uma circunferência ela é formada por vários pontos, né? Só que nesse caso aqui nós estamos destacando só três, certo? Então, perceba que CY, essa distância do C até o Y, já me indica que é um arco dessa circunferência, ou seja, é uma parte dela, né? Uma parte do comprimento dessa circunferência. Então, nós já temos aqui esse CY como sendo um arco, certo? Que nós poderíamos representar como a junção dessas duas letras com uma parábola em cima dos dois, indicando que ali é um arco, certo? Nós teríamos também aqui outro arco, por exemplo, do C, a distância do C, do ponto C até o ponto D, seria outro exemplo de arco da circunferência. Nós teríamos também do D até o Y, né? Seria outro arco. Nós teríamos também C passando pelo ponto D e indo até o Y, seria outro arco de circunferência, certo? Então, o arco de circunferência é uma parte dela destacada por dois ou mais pontos, tá ok? Uma parte do seu comprimento, tá ok? Passando aqui para a próxima imagem, o que é que a gente vai ter? Nós estamos vendo aqui duas gravuras que diz assim, ó. Quando as extremidades de um arco dividem a circunferência em dois arcos de mesma medida, chamamos cada arco de semicircunferência. Ou seja, pessoal, o que é que isso quer dizer? Nós temos aqui um arco que é metade da circunferência, certo? Então, esse conjunto, né, do diâmetro com esse arco, a metade da circunferência, a gente chama de semicircunferência, né? Esse destaque aí dessa palavrinha semi, né, quer dizer que é a metade, tá ok? Só uma observação. Próximo, vamos lá. Pronto. Agora nós temos aqui ângulo central. Minha gente, o nome já diz tudo, né? Ângulo central. Ora, ângulo central é um ângulo que tem partido do centro dessa circunferência. Vocês concordam comigo? Certo? O que é que a gente observa aqui? O centro dessa circunferência está no ponto O. Então, nós temos aqui o segmento OA e OB, que ambos são raios dessa circunferência, certo? E esse ângulozinho destacado no ponto O é justamente o ângulo central dela. Claro que esse ângulo central, ele vem relacionado aqui com um determinado arco. Nós já vimos o que era, né? No caso aqui, o arco AB, certo? Então, esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida em graus desse arco. Digamos, se esse ângulo aqui central for de 60 graus, o arco AB também vai ser equivalente a esses 60 graus, tá ok? Então, isso seria o conceito de ângulo central, certo? Vamos lá para a próxima imagem. Pronto, nós temos aqui agora o que? Ângulo inscrito. O que é ângulo inscrito? Pela imagem, temos aqui um ponto V que está em cima da circunferência. Esse ponto, pessoal, ele pertence à circunferência. Do mesmo jeito que esse ponto A e ponto B também pertencem a ela. Só que o ângulo formado aqui está no ponto V, certo? Então, é justamente esse ângulozinho aí, nós podemos dizer que é um ângulo inscrito. Por que é inscrito? Porque o seu vértice, que é o ponto V, ele está inscrito na circunferência, ele pertence a ela, tá certo? Então, esse ângulozinho aqui seria um ângulo inscrito, A
AVB, certo? Com um sinalzinho circunflexo em cima do V, né? Para indicar que é ângulo, tá ok? Esse é o conceito de ângulo inscrito na circunferência. Vamos lá para o próximo conceito. Bem, nessa outra circunferência, note que tem uma misturada aqui de ângulos. E tem um arco apenas que está sendo destacado, né, para esses dois ângulos. Veja que tem um arco AB, certo? E tem dois ângulos aqui, ó, ângulo O e ângulo V. Esse ângulo O, como nós acabamos de falar, seria um ângulo central e esse ângulo V seria um ângulo inscrito. Então, nós temos aqui a relação entre os dois, certo? Como é que vai ser essa relação? Perceba que o ângulo inscrito, aquele que parte do ponto V, ele está destacando aqui o arco AB. Perceba que a extensão dos lados desse ângulo passa pelo ponto A e pelo ponto B, arco AB. A mesma coisa acontece com o ângulo que parte do centro O, que é o ângulo central. Ele também faz a mesma coisa. Do O, ele se estende até o ponto A e desse mesmo O se estende até o ponto B. Ou seja, esse ângulo central também tem um arco AB. Então, ambos, os dois ângulos aqui, eles são equivalentes a esse arco AB. Eles formam o mesmo arco, certo? Então, existe uma relação entre os dois. Quando isso acontecer, que um ângulo inscrito formar o mesmo arco que um ângulo central, ou vice-versa, nós podemos dizer que esse ângulo inscrito, que é o que está no ponto V, é a metade do ângulo central, que é o que está no ponto O, certo? Então, podemos dizer que a medida de AVB, que é o inscrito, é igual à medida de AOB, ou simplesmente AB, né, dividido para 2, é a metade. Ou vice-versa, né? Podemos dizer que esse ângulo AB ou AOB é o dobro do ângulo AVB, né? Se um é o dobro do outro, o outro é a metade dele, claro, certo? Então, essa é a relação que existe entre ângulo central e ângulo inscrito, tá ok? Vamos lá para a próxima. Ângulo excêntrico. O que é isso? Deixa eu ler aqui, né, o conceito. Ó. Ângulo excêntrico é todo ângulo cujo vértice não é um ponto pertencente à circunferência e cujos lados são secantes a ela. Certo? Então, vamos lá. Vocês estão vendo que dentro da circunferência tem 4 ângulos. Certo? Esses 4 ângulos, claro que para ter 4 ângulos eu tenho aqui o encontro de duas retas. Digamos, a reta que passa pelos pontos D e B e a reta que passa pelos pontos A e C. Elas estão se cruzando aí num determinado vértice, que seria o ponto V, certo? E está sendo formados 4 ângulos. Esses 4 ângulos, cada um deles é chamado de ângulo excêntrico, certo? Chamado de ângulo excêntrico. E note que, por exemplo, observe só esse ângulo no qual o V está dentro, né? Esse ângulo no qual o V está dentro. Note que esse ângulozinho aí, ele está sendo destacado pelos lados que tem o ponto C e ponto B, ou seja, forma o arco BC ou CB, tanto faz. E a extensão desses lados, ou seja, a extensão aumenta, né, o segmento, ó, por exemplo, o segmento que passa pelo ponto B, ele se estende até o ponto D. E o segmento que passa pelo ponto C, ele se estende até o ponto A. Então, lá do outro lado, com a extensão desses lados, está formando outro arco, né, que é o arco AD. Então, foi o que o conceito aqui da apostila falou, né? O vértice não é um ponto pertencente à circunferência e os lados são secantes a ela, né? Esses lados, essas retas, elas cortam a circunferência em 2 pontos. É o próprio lado do ângulo e a extensão deles, fazendo assim uma reta, aliás, 2 retas, né, secantes. Tá certo? E podemos ainda dizer que esse ângulo aí, o excêntrico, nesse caso ele é interno ou interior, porque ele está dentro da circunferência. Certo? Próxima imagem. Na próxima imagem,
diz assim, ó. A medida de um ângulo excêntrico interior é igual à metade da soma das medidas do arco compreendido entre seus lados e do arco compreendido entre o prolongamento, ou melhor, os prolongamentos de seus lados. Vamos decifrar isso aí. Então, nós temos aqui um ângulo excêntrico, vocês estão vendo pela imagem, né, no ponto V, no qual está sendo destacado um arco AB, certo? Então, como a gente já viu, né, esses lados aí, que passa pelo ponto A e pelo ponto B, eles se prolongam até o ponto D e ponto C, certo? Dessa maneira, forma outro arco, né? Forma outro arco, o arco CD. Então, esse ângulo excêntrico, ele vai formar aqui dois arcos, o AB e o CD. Então, eu posso afirmar com toda certeza que a medida desse ângulo, que está no ponto V, né, que seria o ângulo AVB, é a soma do arco AB, o comprimento desse arco, com o arco CD dividido para 2. É a metade da soma dos dois, certo? Então, todo ângulo excêntrico interior ou interno é a soma dos dois arcos que ele forma dividido por 2. É a metade dessa soma, tá certo? Passando para o próximo. Agora nós temos aqui a medida de um ângulo excêntrico exterior. Olhe, observe que nós temos ainda duas retas secantes, certo? Que passam pelos pontos D e A e a outra que passa pelos pontos C e B. Só, pessoal, que o ângulo, o vértice, né, desse ângulo está fora da circunferência, certo? Então o ângulo agora ele é exterior, ele é excêntrico exterior, certo? E da mesma maneira ele forma aqui dois arcos. Note que esse ângulo está formando o arco AB e o arco CD, certo? Então, eu poderia afirmar agora que a medida desse ângulo, que está no ponto V, excêntrico exterior, é a diferença desses dois arcos dividido por 2, ou seja, a metade da diferença desses dois arcos. Então, eu posso afirmar que esse ângulo vai ser o quê? A medida do arco AB, que é o maior arco, subtraído da medida do arco CD, que é o menor arco, e dividido tudo por 2. Aqui na imagem está mostrando dividido por 2 separadamente, mas é a mesma coisa, tá certo? Você pode subtrair os dois e depois dividir por 2. Então é assim que se calcula o excêntrico exterior. Resumindo, né, até agora, o excêntrico interior, para calcular ele, você soma os dois arcos que ele forma e divide por 2. E o excêntrico exterior, você subtrai os dois arcos que ele forma e também divide por 2. Tá certo? Próxima imagem, nós já temos aqui uma questãozinha da apostila de vocês, questão 46, que diz assim: determine o valor de x em cada caso. Cada caso que ele está mostrando aqui, né, cada letra é uma circunferência. Então, analisando aqui a letra A, pessoal. Letra A, nós temos aqui uma circunferência com um ângulozinho x, no caso aqui esse x é ângulo, e vocês estão vendo que esse x é um ângulo excêntrico que interior, né? Ele está dentro da circunferência. Então basta que a gente faça o quê? Como é que nós calcularíamos esse x? Nós acabamos de ver que se ele é excêntrico interior, nós vamos somar os dois arcos e depois dividir por 2, simplesmente isso. Então nós podemos dizer que x é igual a 95 mais 135 graus dividido para 2. 95 mais 135 vai dar 230, né? 230. E 230 dividido para 2 é igual a 115. Então, esse ângulo x é igual a 115 graus. Certo? Vamos lá para a letra B. Letra B. Note que agora o x não é ângulo excêntrico, né? O ângulo excêntrico, no caso, agora, está sendo 123 graus. Mas o x é um dos arcos que ele forma. Então, vamos lá. Então, eu não posso começar aqui a minha equação agora com x. Eu vou começar com 123, que é o ângulo excêntrico, né? Eu vou seguir a forma geral. Então, eu vou escrever aqui. 123 graus é igual a, ele é excêntrico interior, né, pessoal? Então, 123 graus é igual. Aí eu vou somar, né? Não é isso? Eu vou somar o x mais 184 e dividir para 2. Certo? Então, o que é que nós temos? 123 graus
é igual a 184 mais x dividido para 2. Então, note que agora nós temos uma igualdade de duas razões, duas frações, né? Nós podemos aqui multiplicar os meios pelos extremos. O x mais o 184 vai multiplicar 1, vai continuar do mesmo jeito que está, que vai igualar a 2 vezes 123, que vai dar 246. Então, ficou x mais 184 é igual a 246. Então, nosso x aqui, que é um arco, né, não é ângulo, é igual a 246, tirando 184, né? Quanto é que vai dar isso? 62 graus, certo? Então, nosso x agora é igual... Aliás, 62 graus não, desculpa. Como ele é comprimento, né? Comprimento de arco, ele não está em graus. Poderia até dizer que está em graus se fosse equivalente ao ângulo central, né? Mas é um comprimento, né? Então, deixa só como resultado 62. Não posso dizer... Posso até dizer também, né? Porque o 184 aqui está em graus também. Posso dizer que o x, apesar de ser um arco, né? Posso dizer que ele está em graus também, seguindo aqui o formato da imagem, né? Tá certo? Então, pronto. Deixa em grau mesmo. X, 62 graus, certo? Passando para a próxima, letra C, observe que agora o nosso x, ele é ângulo excêntrico ou ele é arco? Ele é arco, né? No caso aqui o ângulo excêntrico, que é exterior, externo, é o 25 graus, certo? Então, quando é ângulo exterior, nós temos que fazer a subtração dos arcos, né? Então, como é que nós vamos escrever isso aqui? O ângulo, que é 25 é igual a subtração dos arcos, ó. 25 é igual a 75 menos o x dividido para 2, certo? 25 é igual a 75 menos o x dividido para 2. Então, da mesma maneira que a gente fez a anterior, nós vamos aqui multiplicar meio pelos extremos, certo? Então, 75 menos x vezes 1 vai dar o próprio 75 menos x, que é igual a 25 vezes 2 vai dar 50. Então, isolando aqui o nosso x, que está negativo, eu passarei para o outro lado positivo, né? Fica x igual a 75 menos 50. Então, nosso x aqui vai ser 25 graus, a mesma medida do ângulo excêntrico, ó, certo? 25 graus seria a mesma medida, certo? Tá ok? Vamos lá, né? Vamos passar para próximo item. Mais uma vez, nós temos aqui o ângulo excêntrico exterior, né? Que nesse caso está sendo o x mesmo. O ângulo excêntrico é o x. Então, vamos lá. Quais são os arcos aqui? Primeiro arco 34, segundo arco 122. Então, vamos escrever x, que é o ângulo excêntrico, né? Exterior, é igual a subtração 122 menos 34, dividido para 2. Pronto. Então, nosso x é igual a 122 tirando 34, nós vamos ter o quê? 88, né? 88, deixa eu ver se é isso mesmo, tirando 34, exatamente, 88 graus. Então, 88 dividido para 2 vai dar 44 graus, certo? Essa seria a medida do ângulo X. Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui com essa questão 46, né? Posteriormente, vamos dar continuidade aí nossas atividades e nossos conteúdos, tá ok? Foi um prazer, tudo de bom para vocês e até a próxima.